E nós hoje vamos continuar no capítulo 19 de 2 de Crônicas. Então, vamos ver o que aconteceu depois de Josafá ter se juntado com Acabe para lutar ou para pelejar com os sírios. Sabemos que Acabe morreu nessa batalha e Josafá conseguiu escapar pela graça de Deus. Então foi um milagre o fato de Josafá ter escapado dessa batalha com vida. E Josafá volta para Judá. E quando chega em Judá, sai-lhe o profeta, aleluia, o profeta Geu. Vamos ler o verso 1 e 2 de 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Geu, filho de Inan, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Amém. O profeta Geu sai perante o rei para repreender o rei por causa do erro que havia cometido. Porque foi uma imprudência da parte do rei ir se juntar a Acabe para ajudá-lo na guerra, para ajudá-lo na peleja com os sírios. Aleluia. Por isso mesmo o profeta diz: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem. Aleluia. Porque Acabe era um ímpio, era um idólatra. Ele e sua família estavam envolvidos até a cabeça na idolatria. Eles aborreciam a Deus. Aleluia. E meus irmãos, é preciso notar uma coisa. Eu disse ontem que a idolatria é um pecado de princípio. Aleluia. Quer dizer, é um princípio errado você meter-se na idolatria, adorar defuntos, adorar pedra, adorar bonecos, adorar não sei o que. Isso tudo é uma questão de princípio. Amém. Existem aqueles pecados que são erros de conduta. Aleluia. Então, Acabe tinha o problema de princípio. Eles eram idólatras. Eles aborreciam a Deus. Josafá não. Aleluia. Josafá, quanto aos princípios, ele adorava o único Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. Só que Josafá teve um erro de conduta. Amém. O erro de Josafá foi de conduta. Ele foi ajudar o ímpio. Ele amou aqueles que aborreciam o seu Senhor. Aleluia. Portanto, todos são pecados, mas em análise vemos um pouco mais de misericórdia para quem comete erro de conduta em relação a quem comete erro de princípio. Aleluia. Porque aquele que comete um erro de princípio significa que despreza Deus, não tem nada a ver com Deus. Se ele adora um outro Deus, adora um ídolo, é porque não tem nada a ver com Deus. Amém. Se você adora os seus defuntos, é porque você não tem nada a ver com Deus. Porque não é possível adorar Deus e adorar os defuntos. Não é possível. Aleluia. Então, quando você não tem nada a ver com Deus, você pode adorar qualquer coisa. Mas se tiver alguma coisa a ver com Deus, você vai adorar a Deus. Amém. Então, Josafá cometeu esse erro. E é um erro que nós hoje também cometemos várias vezes. Porque quando nós queremos ajudar alguém, muitas vezes avaliamos pelo sangue. É meu irmão. Nascemos da mesma barriga. É não sei quantos. Quer dizer, os nossos motivos vão por aí. Tal como para Josafá. Acabe não era uma pessoa tão estranha para ele. Era também dos filhos de Israel. Amém. Acabe era filho de Israel. Só que ele tinha tomado princípios errados. Então há muitos familiares nossos que também tomaram princípios errados.
Aleluia. Que nós precisamos de avaliar quando nós estamos a lidar com eles. O que é que nós fazemos? Porque muitas vezes nós ajudamos os ímpios, amamos os que aborrecem a Deus, não fazemos nada por aqueles que são crentes. Amém. Vamos ver em Mateus 12, 46, 50. O que Jesus disse. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Veja só como é que Jesus reagiu quando disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aleluia. E ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele responde, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Aqui nós vemos um princípio para a nossa vida. Aleluia. Que quando nós queremos definir as nossas relações, temos que procurar perceber quem são as pessoas. Jesus diz que meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, esse é minha mãe, esse é meu tio, esse é meu primo, esse é aquele que merece a minha ajuda. Embora os outros, ainda oro por eles, ainda posso pregar a eles para serem salvos. Porque essa é a minha preocupação, que eles cheguem à salvação. Aleluia. Mas muitas vezes o que é que fazemos? Nós prestamos ajuda e nos acomodamos aí. Eles ficam ímpios como são, continuam a vida de impiedade, e você está aí, vai à igreja. O que é que está a defender? O que é que está a ensinar? Qual é a mensagem que está a passar? Alguma mensagem? Aleluia. Porque nós, crentes, nós filhos de Deus, ou que nos dizemos pelo menos filhos de Deus, temos o problema de não conseguirmos tornar a nossa fé algo real na nossa vida. Amém. Porque os mundanos dizem assim: se você não vier à missa, então você não pode, como que é? Não vamos te ajudar ainda, não conte conosco. Não é o que dizem os mundanos. Aleluia. Se você não vier conosco à missa para adorar os defuntos, você não é nosso. Não está conosco, não conta conosco. E você como crente, qual é a sua atitude? Amém. Você também precisa dar troco. Aleluia. E o seu troco é muito simples. Meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs são aqueles que guardam a palavra de Deus. Tão simples assim. Tão simples assim. Mas nós estremecemos. Nós perdemos a cabeça. Até abandonamos a fé. Quer dizer, até saímos às escondidas para ir estar com eles lá, bater palmas lá no tronco lá. Aleluia. Por quê? Porque não estamos a conseguir nos firmar como crentes. Não estamos a conseguir dizer: eu sou crente, eu creio em Jesus. E eu permaneço nisso. Não vou vergar, não. Aleluia. Nada me vai abanar. Eu sou crente, acabou. Se você não vem para este lado, tudo acabou. Amém. É preciso nós despertarmos este sentimento de autoestima, percebermos que a nossa fé tem muito valor e a nossa fé precisa ser defendida, aleluia, com unhas e garras. Nós temos que ser capazes de mostrar a razão da nossa fé. As pessoas perceberem, aleluia. Porque quando não fizermos isso, o mundo está nos vencendo. O mundo está agindo como ele age. E o mundo age em bloco. O mundo pode, os seus familiares podem fazer uma reunião e chamar você para te crucificarem lá. Você está deixando não sei o que, está deixando. Sim.
E você não está fazendo nada. Aleluia. Quando muito, tá bom, tá bem, é de fazer, já caiu. Aleluia. É preciso tomar posição e mostrar quem nós somos. Amém. Então, Deus não se agradou muito da posição de Josafá, porque ele não foi capaz de se firmar como filho de Deus, como servo de Deus. Não foi capaz de fazer isso. E este posicionamento só é possível se nós tivermos fé verdadeira, uma fé viva. A Bíblia diz, em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de ter esta fé suficiente para poder colocar as coisas na mesa e dizer não. Aleluia. Nessas condições eu não te ajudo. Amém. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, são aqueles que guardam a palavra do meu Deus. Aleluia. Que está nos céus. Se você quiser também, venha para este lado. Amém. O mundo está chamando ele para o mundo. Você também vai dizer, agora a condição é esta. Segundo a palavra de Deus. Precisamos disso, meus irmãos. Se nós não fizermos isso, não vamos longe. Amém? Do verso 3 até 11. Aqui nós vemos que havia alguns atenuantes para o caso de Josafá. Aleluia. Então vamos perceber esses atenuantes. E eu já falei do pecado de princípio e o pecado de conduta. São diferentes. Aleluia. Davi, quando pecou com Betseba, foi um pecado de conduta. Aleluia. Ele não deixou de crer em Deus. Ele cria em Deus fortemente. É aquilo que fez com que ele se arrependesse, chorasse, ficasse vários dias deprimido. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Aleluia. Ele não pecou, não cometeu o pecado de princípio, mas ele cometeu o pecado de conduta. Então vamos ver os atenuantes que aparecem aqui. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. É o profeta Geu a dizer isso a Josafá. Porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Aleluia. Amém. Tiraste os bosques e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então esta é a boa coisa que o Senhor viu em Josafá. Tinha cometido um erro de conduta, mas sim, ele merecia, porque tinha preparado o seu coração para buscar a Deus. Aleluia. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornassem ao Senhor, Deus dos seus pais. Aleluia. Mesmo depois desta repreensão, Josafá continuou a tomar a mesma atitude. Ele andou no meio do povo e procurou que o povo voltasse ao Senhor. Aleluia. Então algo de positivo nele era essa preocupação de ele manter o povo no Senhor. Ele chamou o seu povo. Vamos procurar o Senhor, vamos buscar a Deus. Continuou com esse trabalho. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgueis da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Amém. Aleluia.
Portanto, Josafá colocou juízes em cada cidade para que pudessem o quê? Julgar e manter as coisas a funcionar. Porque os juízes eram o quê? Diáconos. Amém? Aqueles que estão a fazer o diaconato, o curso de diaconato, já estão a perceber isto. Haviam diáconos também no Velho Testamento. E aqui são os juízes que foram colocados lá para julgar as questões sociais, julgar as questões que haviam dentro das sinagogas. Aleluia. Dentro da congregação do Senhor. Então, ele chama a atenção a esses para que julguem, não da parte do homem, mas da parte do Senhor. Estava dizendo o quê? Julguem a obediência à palavra de Deus. Aleluia. Não façam as coisas como os homens fazem, porque os homens são corruptos. Entenda isto. A Bíblia diz que os homens aceitam presentes para julgar casos. Amém. Porque os homens são corruptos. Mas Deus não aceita presentes. Então sejam vocês juízes justos. Julguem segundo a palavra de Deus. Amém. Muitas vezes, quando temos assuntos controversos, o que nós fazemos? Nós paramos com os nossos. Não é o que fazemos? Quando você encontra o teu irmão com outro que está a lutar, você vai parar sempre ao lado do teu irmão para defender. Nunca vamos ver ali, mas qual é a justiça segundo Deus? Aleluia. Porque o importante é isto. O importante é você seguir a palavra de Deus. Porque caso contrário, você vai começar a dizer, esta é minha irmã, então eu tenho que favorecer e em prejuízo do outro. Não é isso. Aleluia. Deus proibiu a corrupção. Já naquela altura já havia tendências de corrupção. Aquilo que nós estamos a ver hoje é o auge da corrupção. Mas a corrupção já vem de lá. As pessoas aceitavam subornos. Mas o rei Josafá chamou a atenção aos juízes que ele colocou de cidade em cidade. Disse, julguem segundo Deus e não segundo os homens. Não aceitem presentes. Aleluia. Não façam distinção de pessoas. Porque este aqui é rico, porque aquele ali não sei o quê. Então quando você vai julgar, vai beneficiar o rico e prejudicar o pobre. Não façam a distinção de pessoas. Sejam justos. Façam tudo segundo a palavra de Deus. Amém. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as coisas judiciais e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Amém. Andem no caminho do Senhor com fidelidade e coração íntegro. Aleluia. Coração inteiro. Obedeçam ao Senhor. Façam com justiça. Amém. Nós estávamos dizendo aqui que nós temos que promover a paz e a concórdia dentro da igreja. Aleluia. Às vezes nós percebemos de algumas querelas dentro da igreja. Algumas desavenças dentro da igreja, entre irmãos, entre irmãs, e às vezes deixamos passar isso. Não, nós como crentes responsáveis somos chamados a chamar as pessoas e procurar uma justiça segundo a palavra de Deus. Amém. E conciliar as pessoas. Porque o nosso maior objetivo é que a igreja não tenha contradições, não tenha querelas, não tenha problemas. Amém. A igreja tem que ser um sítio de paz. Onde a pessoa chega e acha paz. E nós temos que promover esta paz. Porque o Senhor deixou-nos a paz. Aleluia. Ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Amém. Então, uma das coisas que nós temos é ministrar a paz. E dentro da igreja tem que haver paz. Para isso, nós somos chamados a andarmos no temor do Senhor, a andarmos com fidelidade
e com um coração inteiro, um coração completo. Aleluia. Está dizendo isso, coração completo, por quê? Porque alguns têm um coração dividido. Aleluia. Uma parte vou fazer para Deus e outra parte para mim. Você tem um coração dividido. Aleluia. Mas quando você fizer de coração inteiro, fidelidade, coração inteiro, faça as coisas de coração, entregue-se para que de fato promova paz, concórdia dentro da igreja do Senhor. É isto que nós temos que fazer. E em toda a diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor. Aleluia. E não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos fareis culpados. Amém. O vosso trabalho é fazer com que todos os irmãos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, não se façam culpados diante de Deus. Aleluia. Josafá disse isso ao povo: meu povo, esta é que deve ser a nossa vida. Vocês que foram colocados como juízes de cidade em cidade, esta é a preocupação, para que mantenham o povo sem culpa diante de Deus. Aleluia. Julguem as coisas, resolvam as coisas, ensinem as pessoas, chamem as pessoas a atenção para que vivam sem culpa diante de Deus. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Amém. O Senhor será com os bons, com aqueles que forem fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o capítulo 20. Uma vitória concedida pelo Senhor. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Adson, aleluia, Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém. O que acontece é que as nações vizinhas se preparam para guerrear contra Judá. Aleluia. Então, Josafá, quando é informado sobre isso, que o grande exército estava vindo contra Judá, ele se ajoelhou, aleluia, e buscou ao Senhor, buscou o socorro de Deus. Eu estou falando muito nesses dias acerca do socorro de Deus, porque muitas vezes nós nos esquecemos de buscar o socorro de Deus quando é necessário. Muitas vezes nós pensamos nos médicos, nós pensamos nos ajudadores, esquecemos de buscar o socorro de Deus. Em primeiro lugar, aleluia. Josafá, a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor, buscar o socorro de Deus. E persuadiu Judá, o povo de Judá, também a buscar ao Senhor. Amém. Vem aí um grande exército contra nós. Judá era constituído somente de duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. Aleluia. Não era tão grande assim, não era uma nação tão grande. Era a menor parte de Israel. Mas eles buscaram o Senhor. E buscaram o Senhor de coração. Aleluia. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse:
Ai, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos de gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Ele vai ao Senhor em adoração, ele se levanta, adora o Senhor, ele reconhece a grandeza de Deus, diz que aqui ninguém pode resistir. Aleluia. Meus irmãos, quando se diz que a adoração, na adoração nós vencemos o inimigo, e muitas vezes nós não adoramos a Deus. Amém. Não tiramos um momento de adorar a Deus, não tiramos um momento de contemplar a grandeza de Deus, não tiramos um momento de contemplar a excelência de Deus, o poder de Deus, aleluia, a santidade de Deus. Só contemplar isso, olhar para isso, engrandecer o seu nome, já isso nos confere grandes vitórias, aleluia. Então, Josafá começa adorando ao Senhor, reconhecendo que ele reina sobre todos os reinos, ninguém pode resistir a ele, aleluia. Ele coloca-se embaixo de Deus, deixa tudo à disposição de Deus. 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante de teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Aleluia. Josafá se lembra e diz que não, ó Deus, lembra-te que tu lançaste fora os cananeus desta terra de Canaã, e deste esta terra como a terra prometida, aleluia, para Abraão e seus filhos. Porque tu és poderoso, tu és excelente, tu és maravilhoso, não há quem possa competir consigo, aleluia. O que tu decides acontece. Vamos para o 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Isto nos lembra a oração que Salomão fez na inauguração do templo de Salomão. Aleluia. Ele pediu a Deus para que, se Israel fosse afligido, se Israel ficasse angustiado ou com fome, não houvesse chuva, ou em tempo de guerra, se eles corressem para a casa do Senhor e buscassem a face do Senhor, para que Deus os respondesse. Josafá se lembra desta oração que havia feito Salomão, e ele lembra-se disso diante de Deus. Oh Deus, eu estou aqui na tua casa, porque é aqui onde eu devo vir buscar o socorro. Aleluia. Amém. Esta é a casa que nós fizemos em honra do seu nome. Então o Senhor responde-nos. Até hoje, existe o Muro das Lamentações em Jerusalém. Quando Israel está aflito, Israel está em problemas, eles vão ao Muro das Lamentações fazer orações. Aleluia. E Deus ouve. Amém. Deus os responde. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora da tua herança para nos lançar fora da tua herança que nos fizeste herdar. Amém. Aleluia. Josafá diz que esta terra, Judá, esta terra de Canaã, é a terra que tu nos deste, ó Deus. Mas os nossos inimigos estão vindo aí para nos lançar fora dela. Aleluia. Socorre-nos, ó Deus. Portanto, aqui nós estamos a ver uma oração de pedido de socorro. Socorre-nos, ó Deus. Indo para o verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força. Ok. Verso 13.
E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Aleluia. Todos buscavam o Senhor, todos estavam buscando. Homens, mulheres, crianças, todos estavam buscando ao Senhor, estavam buscando o socorro de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel. Aleluia. O Espírito do Senhor desceu sobre Jeziel. E no verso 15 ele disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Aleluia. A peleja não é vossa, senão de Deus. Esta é a resposta que Deus dá a Judá. Esta é a resposta que Deus dá a Josafá. Esta é a resposta que Deus dá ao povo. Aleluia. Esta luta, esta peleja, esta batalha não é vossa, é minha. Aleluia. Quando nós buscamos o Senhor, nós estamos a transferir a nossa batalha para o Senhor. Aleluia. Amém. Quando buscamos a face de Deus, nós transferimos as nossas guerras para o Senhor. E o Senhor diz que, olha, essa guerra não é vossa. Aleluia. Não é vossa essa guerra. Essa guerra é minha. Só que muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós, quando temos batalhas, quando temos dificuldades, quando nós queremos guerrear e vencer, nós queremos andar pelo nosso próprio olhar, queremos pela nossa própria percepção. Quem pode ajudar aqui? Quem pode fazer não sei o quê? Quem pode... Busque a face do Senhor com fé, com certeza, confiança de que Ele te ouve. Aleluia. Escuta a sua voz, a sua orientação. Se Ele vai dizer, vai para a esquerda ou vai para a direita, faça aquilo que Deus te mandar fazer. Aleluia. Porque você já transferiu, a batalha não é sua, é de Deus. Amém. O que nós precisamos é somente sermos fiéis a Deus, obedientes a Deus, andarmos com o Senhor. Andarmos com o Senhor. O resto, as coisas vão acontecer. Aleluia. A fé é muito boa, meus irmãos. Aleluia. Às vezes nós não percebemos isto, mas a fé é muito boa. Quando Deus me chamou para ir a Nampula, eu era ainda jovem, solteiro até. Aleluia. Não tínhamos nem dinheiro na igreja para pagar bilhete para eu voar para Nampula. Era tempo de guerra, só se podia ir via aérea. Aleluia. Não tínhamos dinheiro. Deus disse: você vai a Nampula. Tornou-se um bicho de 7 cabeças. Como é que se ia resolver isso? Recorreu-se boleias, não sei o quê. Boleias apareceram para o dia 9 de janeiro. Eu tinha orado para viajar dia 10. Quando o meu pastor apareceu lá a dizer: olha, nós conseguimos uma boleia para o dia 9. Eu disse: pastor, eu orei a Deus. Vou a Nampula no dia 10 e não no dia 9. Ele olhou para mim e disse: se nós conseguimos boleia para o dia 9. Aleluia. Não tem problema. Acompanharam para o aeroporto no dia 9. Cheguei no aeroporto, fiquei à espera para fazer o check-in. Às tantas, o piloto diz que nada, o avião tem muita carga, não pode levar mais uma pessoa. É um risco. Aleluia. Fiquei em terra. Eu disse: pastor, é amanhã que eu hei de viajar. É alguém que não tem bilhete, não tem dinheiro, e naquela altura para viajar, você tinha que comprar bilhete com antecedência de um mês, para marcar um check-in, para a data X, um mês, né? Porque as pessoas eram muitas, queriam viajar, não havia facilidade. Mas naquele dia apareceu o dinheiro para eu comprar bilhete, à tarde, 15 horas.
Desci, fui ao escritório da LAM, fui comprar o bilhete. Puseram um check-in, dia 31 de janeiro. Aleluia. Lá no bilhete. Eu peguei o bilhete e disse, amanhã eu estou a viajar. Amém. Amanhã, dia 10. Porque o Senhor me disse que dia 10 você estará em Nampula. Eu amanhã eu vou viajar. O pastor não acreditou. Eu é que fui pedir boleia para me levarem para o aeroporto já. Levaram para o aeroporto, fiz o check-in, entrei no avião. Uma coisa nova que apareceu foi que havia um bilhete falso, porque tinha ficado uma pessoa fora. O bilhete não era falso. E eu sabia que era o meu bilhete. Amém. 3 pessoas andavam a vasculhar bilhete por bilhete, mas as 3 pessoas não mexeram no meu bilhete. Eu fiquei com o bilhete na mão assim. Eles vinham dizer, não é esse, saltavam. Iam para as outras pessoas, não há nenhum bilhete com problemas aqui. Então houve alguma falha. Amém. Houve alguma falha. Essa pessoa ficou em terra, eu viajei. No dia 10 viajei. Amém. É preciso nós crermos. É preciso nós crermos. Aleluia. Eu daria muitos testemunhos aqui. Mesmo quando eu fui para me casar, eu não trabalhava. Vocês podem não concordar. Eu não trabalhava. Amém. Não trabalhava. Não fazia biscate. Estava somente na igreja, na obra de Deus. Senhor Deus, chegou a vez, eu quero me casar. Orei. Apresentação, fui me apresentar. Eu não paguei nem uma 500 na apresentação. Não me cobraram nem uma 500 na apresentação. Graças a Deus. Passou essa fase. Me deram lista para o bolo. Marcamos data. Não tem problema. Conversem lá com a minha esposa, disseram bem o que aconteceu. 2 semanas antes do lobolo, não tinha nada. Nem dinheiro, nem nada. E é melhor você adiar esse programa, não sei o que. Nada. Deus vai trazer tudo. Amém. Deus vai trazer tudo. Amém. Naquelas 2 semanas, tudo apareceu. Pessoas me chamavam, me ofereciam dinheiro, pessoas, quer dizer, era uma situação de tudo tinha que acontecer. Até no último dia, quando era para sair de casa para ir para o lobolo, o meu primo aparece com um relógio que ainda não tinha. Naquela altura que eram para saírem para lá. Ele diz, ok, se gostaram, pode oferecer esse relógio. Eu peguei, disse, o relógio que faltava está aqui. Olhavam para mim os meus familiares e disseram, você não está bom de cabeça. Mas é aquilo que Deus faz. Amém. É aquilo que Deus faz. Eu disse, está aqui. Você não está bom de cabeça. Eu disse, não, estou bem. Não está tudo completo? Está bom. Aleluia. Você quer o quê? Quer tudo completo para levar? Então, já está tudo completo, leva. Como é que apareceu? Não interessa. Aleluia. Deus providenciou tudo. Então, isso para mostrar que o nosso Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus faz as coisas. A batalha não é nossa, a batalha é de Deus. Aleluia. Quem bate portas é Ele. Está entendendo? Quem bate portas é Ele, não é você que bate portas. Ele vai bater as portas necessárias. Você só há de se assustar, está aberto. Eu lembro-me nesse sábado de anelamento que apareceu um vizinho. Eu estava na Mariangalene, eu vivia na casa do pastor. Então, o vizinho de lado bate a porta. O pastor abre a porta. Disse, vizinho, eu trouxe muito refresco aqui, leva lá algumas caixas para ti. Aleluia. E o pastor disse, irmão Elídio, como ele é nigeriano, irmão Elídio, eu disse, pastor, disse, o teu refresco está aqui. Disse assim mesmo, o teu refresco está aqui. Porque era uma das coisas que devia levar lá para o anelamento. O teu refresco está aqui. Chegou.
sem dinheiro. Aleluia. Mas com fé, com certeza, com confiança. Você há de chegar quase que a ser enforcado, mas você precisa de ter fé. E olhar para a forca e dizer, bom, eu já estou na forca, mas eu continuo confiando no meu Deus, que eu posso ser livre daquela forca. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Bom, estou a dizer isso para vocês confiarem mais no Senhor. Se quiserem mais, para não ouvirem de mim agora, eu vou pedir para vocês conversarem com a minha esposa. Ela vai contar o que aconteceu de fato. Eu posso ter cortado algumas coisas para não alongar muito. Amém. Ok, essa peleja não é vossa, senão de Deus. Então o que aconteceu? Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aleluia! Adoraram ao Senhor. Depois de ouvir aquela mensagem. Às vezes o nosso problema é que não ouvimos a mensagem que os servos de Deus pregam. Ok? Não ouvimos com ouvidos de ouvir a palavra de Deus. Porque se nós ouvirmos a mensagem, ouvirmos a resposta de Deus, e eu creio que Deus está respondendo a alguma preocupação de alguém aqui nesta noite. Aleluia. Dobra os seus joelhos, adora ao Senhor. Aleluia. Porque Ele é que vai abrir a porta. Não é você. Essa batalha não é sua. É dele, pertence a Ele. Então Josafá se levantou no meio do povo e disse, estou no verso 20 já, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Amém. Se vocês crerem no Senhor, vosso Deus, vocês estarão seguros. Amém. Se vocês crerem no Senhor, vosso Deus, vocês estarão seguros. Se vocês crerem nos seus profetas ou naqueles que vos anunciam a palavra de Deus, hão de prosperar. Amém. Porque não há prosperidade sem você ser direcionado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Aleluia. E muitas vezes essa palavra do Senhor vem Deus usando pessoas para nos trazer a sua palavra. Então são duas coisas. Você precisa crer em Deus. E você precisa de crer também naqueles que estão a trazer a mensagem para ti. Porque esta é a mensagem para ti. Aleluia. Há alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida. Ele está dizendo, esta batalha não é tua, é minha. Aleluia. Você só precisa de crer. Amém. E 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amém. Aleluia. Todas aquelas nações que haviam feito uma coligação para irem guerrear com Judá, veja só que entre elas começam a lutar, entre eles começam a destruir, entre eles começam a matar. Aleluia. Judá não precisou de pegar a espada. Judá não precisou de lançar, de usar lanças. Não, só precisou de adorar o seu Deus. Amém. Só precisam de adorar o seu Deus. Buscar a Deus e adorar a Deus. Ponto final. E o Senhor disse para eles, vão lá para o campo, aleluia, para irem recolher o despojo. Porque o campo está cheio de cadáveres. Depois de se matarem todos, eles traziam víveres, traziam armamento. Então, Deus diz para Judá, vão lá para aquele campo recolher.
Aleluia. Aquilo que vocês quiserem. E a Bíblia aqui diz que durante 3 dias, Judá foi trabalhando em recolher bens que eles traziam. Amém. 3 dias a recolher despojo. Vasos, não sei o que, comida, a recolherem tudo isso. 3 dias a recolherem isso. Então, porque Deus lhes deu, de fato, essa vitória. Amém. Então, é importante nós sermos firmes, nós sermos constantes na obra do Senhor. Aleluia. Em Números 23, verso 19, a Bíblia diz que quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Ele promete, Ele faz aquilo que promete. Amém. Deus não falha. Amém. O teu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus não falha. Quando Ele diz, Ele faz. Confie nele, crê nele, e ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer as coisas acontecerem. No verso 33, diz aqui alguma coisa. Contudo, os altos não se tiraram porque o povo não tinha preparado o seu coração para com o Deus dos seus pais. Aleluia. Isto aqui estava-se a fazer mais ou menos um resumo, a partir do verso 31. Um resumo daquilo que aconteceu durante o reinado de Josafá. Josafá tirou os altos, fez muita coisa, guiou o povo para buscar o Senhor, mas houve um problema, porque haviam também pessoas no meio do povo que não se soltaram dos ídolos. Amém. Não era o problema de Josafá, era o problema das pessoas que não quiseram seguir a palavra de Josafá. Amém. Os apelos de Josafá. Às vezes, no nosso meio também continua a haver esse tipo de coisas. Nós pregamos a palavra de Deus, mas continua havendo o quê? Pessoas com coisinhas, com paninhos, com bisgangas em casa. Com coisas que diz que eu confio nestas coisas. São estas coisas que me protegem. E isso, em vez de te proteger, vai te destruir. Amém? Vai te destruir. Algumas pessoas ainda continuam com cobras nas suas casas. Cobra defrondado com curandeiro, não sei o que, continuam com essas coisas nas suas casas. Nós estamos a pregar o Evangelho, não estão a ouvir nada, estão aqui, mas ainda não prepararam o seu coração para o Senhor. Amém. Falo disso aí, podia falar também de pecado, podia falar de que muitas vezes a gente estão a pregar lá, mas não estão a dizer a mim, eu estou a falar contigo. Aleluia. Estou a falar contigo, não estou a falar com outra pessoa. Estou a falar contigo. É para você mudar. Mas nós, quando estamos aqui, começamos a dizer, não, isso aqui estão a falar para o fulano, ainda não falaram para mim. Um dos erros de muitos crentes é exatamente esse. Pensar que tem que haver um dia que o pastor vai pregar para mim. Dizer, eu agora estou a pregar para si, irmão amado. Aleluia. Converta-se você. Porque você é pecador. É quando há de aceitar que sim, eu sim vou mudar mesmo. Aleluia. Não, quando se prega a palavra de Deus, você tem que se ver. Descobrir os seus males e tirar esses males. Preparar o seu coração para o Senhor. Isso é algo que tem que acontecer de uma maneira voluntária. Você ouviu a mensagem e você está disposto a preparar o seu coração para o Senhor. Aleluia. Então, temos que fazer isso, meus irmãos. Porque Deus vai nos abençoar se assim o fizermos. Amém. Vamos parar por aqui. No próximo dia vamos para o capítulo 21. Que Deus possa nos abençoar bastante. Amém. Vamos levantar por horas.